crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos com a disciplina com componente curricular de língua portuguesa, né? Então vamos iniciar, podem pegando os cadernos, anotando a data de hoje, acompanhando. Hoje a prof fez a data em cursiva, já para vocês se familiarizando cada vez mais com outros tipos de letra, certo? Olha, Rio Negro, 14 de outubro de 2021. Então, o 14 é o dia do mês e quem sabe que dia da semana é hoje? Isso, muito bem, para quem respondeu quinta-feira, dia 14 de outubro, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia da semana. Aqui nós temos o número 14. O 14 está na posição de... O 4 está na posição de unidade. E o número 1 de dezena. Vamos representar aqui o número 4 por unidade? 1, 2, 3, 4 quadradinhos para representar a unidade. E aqui uma dezena. Para a gente ter uma dezena, precisa de 10 unidades. 10 unidades, tá certo? E outubro é o 10º mês do ano. 10º mês. 10º mês. Então, crianças, hoje a prof trouxe para vocês um poema. O nome do poema é A Casa e o Seu Dono. E o autor desse poema é Elias José. E nós vamos brincar um pouquinho com as palavras, com as rimas. Alguém sabe aí o que é rima? Então, rima é quando as palavras no final ou no meio, elas acabam terminando com um som igual ou parecido. Por exemplo, essa casa tão bonita, quem será que mora nela? Vamos lá conhecer o poema de Elias José, que vai falar que casa é essa tão bonita e quem mora nela? Vamos lá então, crianças, acompanhem no slide com a prof. A Casa e o Seu Dono, por Elias José. Essa casa é de caco e quem mora nela? Que será que rima com caco? É o macaco. E essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento e quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. E essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que eu não falei em casa de gente. Isso mesmo. Agora, crianças, nós vamos brincar com o nosso nome. O nosso nome rima com o quê? O meu nome é Franciele, mas todos me chamam de Fran. Então, olha só. O meu nome é Prof. Fran e eu gosto de usar blusa de lã. Olha só que legal. E isso é brincar com rima, é brincar com o nome. Também, ou com objeto, com nomes de animais. A rima ela precisa ter o som parecido ou igual no final. Fran rima com lã. Macaco rima com caco. Telha, abelha. Então, esse daí são rimas. Vamos acompanhar aqui com a prof agora. Rimas com o nome. Olha só. Essa casa amarela, quem mora nela é a Gabriela, a Rafaela, a Manuela.
Quantos nomes a gente consegue rimar, né? E essa casa azul, quem mora nela é o Raul. Viu só? O som final é parecido ou igual. E essa casa tão pequena, quem mora nela é a Helena. Vejam só, a rima novamente, pequena e Helena. Então, crianças, lá na apostila do material de vocês, que foi entregue na escola, tem a poesia A Casa e Seu Dono. E vocês vão acompanhando a leitura junto com a prof. A Casa e o Seu Dono, Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Agora vocês vão pegar um lápis de cor vermelha de preferência e vamos circular aonde que estão essas rimas. Vamos lá? Caco, olha a primeira rima. Caco rima com macaco. Então vamos circular. Caco e macaco. Final, olha as duas sílabas finais da palavrinha macaco. É a mesma coisa que caco. Olha só, precisa, para ser uma rima, para ser considerada uma rima, precisa ter o som parecido ou igual. Vamos lá. Agora aqui, ó, bonita. Bonita rima com cabrita. Olha a sílaba final. Tá e tá. E cimento rima com jumento. As sílabas finais também são parecidas ou iguais. E telha, abelha, também rima. Vocês vão circulando lá no material de vocês. Lá na poesia que está escrita lá na atividade de língua portuguesa. E lata rima com barata. Lata, barata. Elegante rima com elefante. Vamos circular lá. O elegante e o elefante. De repente, e descobri de repente que não falei em casa de gente. Então, de repente rima com gente. Isso, muito bem. Agora nós vamos fazer uma listagem dos animais que aparecem aqui no poema. Vamos lá? Peguem o caderno de língua portuguesa e vão se preparando já. Então, crianças, vamos acompanhando a escrita junto com a prof. Aparecem alguns animais lá no poema. Quais são eles? Vamos lá? Um deles, o primeiro, macaco. Vamos escrever a palavrinha macaco na letra cursiva? Vamos lá. O M, macaco. Olha só na letra cursiva. Olha o movimento que a gente precisa ter com as nossas mãos. Qual que é o outro animal que aparece na história, além do macaco? A cabrita. Vamos escrever a palavrinha cabrita? Letrinha C.
C, ó, cabrita. Lembrando do acento. Cabrita. Outro animalzinho que aparece. O jumento. O jumento é parecido com o burro. O parente do burro. Jumento. Ju. Ó, ju. Ju, J-U. Mento. Jumento. Qual outro animalzinho que aparece lá na história? Qual outro bichinho? Aparece também a abelha. Vamos lá. Abelha. Vamos treinando na letra cursiva. Abelha. E depois da abelha, qual animalzinho que vem? Muito bem para quem respondeu barata. Ba. Ó o som do B. Do B. Barata. E o último animalzinho que aparece na história, no poema? Elefante. Elefante. Vamos contar quantos animais aparecem na história? Então, vamos numerá-los? 1, 2, 3, 4, 5, 6 animais aparecem no poema. E quais desses animais que tem a letra I inicial? Letra inicial é a primeira letra que começa com vogal. Qual desses animais? Macaco. Ma. É uma vogal? Não. O M é uma consoante. A letra C. É vogal? Não também. Consoante. A letra J é vogal? Não. Consoante. Olha só. Abelha é vogal? Isso, muito bem. Então vamos fazer um círculo aqui, ó, na vogal A. E barata. B. Não, o B é uma consoante. Elefante. E. Isso, elefante, a letrinha E é uma vogal. Lembrando, quais são as vogais que nós temos no alfabeto? Quais são elas? A, E, I, O e U. E as vogais, elas têm um som que é só delas. Olha só. A, E, I, O, U. Então, elas têm um som próprios, é bem facinho da gente identificar. E o restante das letras do alfabeto a gente chama de consoantes. Então, crianças, vocês vão lá agora na apostila novamente e vão respondendo as questões que tem de interpretação do poema. Interpretação. O que é interpretação? É a gente entender aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente escreveu. Então, muitas vezes a gente acaba lendo e não entendendo o que a gente está lendo. E isso chama-se interpretação. A gente precisa entender aquilo que a gente está lendo e compreender. E lá nas atividades de interpretações tem algumas perguntinhas, que é, por exemplo, qual é o título do poema? O nome do poema, olha só, a prof deixou escrita bem grande do nome do poema. E a prof falou várias vezes, quem é que escreveu o poema? Quem que é o autor dessa história, desse poema? Olha só, tá aqui no lado de baixo também, logo mais abaixo do título da história. E daí ali na apostila vocês também vão criar novas rimas. Vocês vão criar novas rimas com caco, com bonita, com repente, com cimento, com telha, lata, elegante. Então, mas vocês podem criar novas rimas e também podem pegar aquelas que estão na historinha também para compor ali a atividade de vocês, tá certo?
Então, nossa aula de língua portuguesa seria isso. E vamos lá agora para o ensino religioso. Então, vamos iniciando com o nosso ensino religioso de hoje, crianças. E hoje a prof trouxe o tema empatia. O que é empatia? Empatia é a gente ter o poder de se colocar no lugar do outro. Então, coisas que eu não gostaria que fizessem para mim, eu não vou fazer para os outros. Então, e se algum coleguinha, alguma pessoa está sofrendo por algum motivo, a gente também tentar compreender e se colocar no lugar dessa pessoa. Vamos lá, a prof vai mostrar um videozinho bem legal sobre empatia. Empatia. Você já deve ter lido esta palavra em muitos lugares. Em capas de livros, em cartazes de eventos e até nas redes sociais. Mas você sabe o que é empatia? E o que fazer para colocá-la em prática? Vamos pensar juntos sobre o assunto? Empatia é o ato de se colocar no lugar do outro. Mas como fazer isso? Colocar-se no lugar do outro é parar um pouquinho para refletir como a outra pessoa está se sentindo. É se imaginar no lugar dela, entendeu? Por exemplo, quando você percebe que um amigo está com dificuldade em escrever uma palavra ou não está conseguindo resolver um problema de matemática, você pode se colocar no lugar dele e pensar: se isso estivesse acontecendo comigo, eu gostaria que alguém me ajudasse. E você então oferece ajuda a esse amigo. Isso é praticar a empatia. Outro exemplo. Chegou uma aluna nova na escola e ela não conhece ninguém. Agir com empatia é se colocar no lugar dela e ir conversar, se apresentar e ajudá-la naquele momento. E atenção, empatia é ação. Não basta só se colocar no lugar do outro e não agir, não oferecer ajuda. É claro que, infelizmente, em algumas situações, não podemos fazer muita coisa, mas eu tenho certeza de que no dia a dia você vai se deparar com muitas situações onde você poderá colocar a empatia em prática. Ah, e não é só na escola não, hein? A empatia deve ser praticada entre amigos, em família e em todas as situações. O mundo pode ser um lugar muito melhor se todos passarmos a agir com empatia. E vocês, crianças, como que vocês estão trabalhando a empatia? Como que a gente pode fazer para trabalhar melhor a empatia, para a gente se colocar melhor no lugar do outro? Lá na apostila de vocês tem uma árvore. Dentro dessa árvore, vocês vão colocar alguns valores que a gente precisa praticar no dia a dia para que a gente tenha empatia. Então a prof vai dar algumas dicas aqui. Nós temos que praticar primeiro o respeito. Vocês vão escrever lá. Respeito. A gente às vezes precisa entender por que o nosso papai ou a nossa mamãe está tão cansado, né? E às vezes não quer brincar com a gente. Porque às vezes eles também trabalharam bastante durante o dia. Então a gente tem que respeitar também aquele momento. É legal ter um momento para brincar? É sim, mas tem dias que às vezes nós adultos estamos um pouquinho mais cansados do que o normal e a gente não quer brincar e a gente precisa entender, né? Então, respeitar o próximo é o primeiro valor que a prof considera importante assim para se praticar a empatia. Depois do respeito, o que vem? O que vem depois do respeito?
o amor. A gente precisa ter a bondade. Bondade porque a gente precisa praticar a caridade. Se junto com a bondade, de repente se eu tenho uma coisa que eu não estou usando, uma roupa que não serve, um brinquedo que eu não brinco, e eu vejo que uma criança, outra pessoa não tem, eu posso tentar se colocar no lugar dessa criança que não tem nada e tentar imaginar. E se eu não tivesse uma roupa quentinha? E se eu não tivesse um brinquedo para brincar? Como que eu iria me sentir? Então a gente precisa praticar isso com o próximo. E a gente pratica a empatia e todos esses valores com quem? Com a nossa família. Nossa família. Com quem mais? Com os nossos amigos. Com os nossos amigos. Com todas as pessoas que estão à nossa volta. É o poder de se colocar no lugar do outro. A gente tem que tentar entender que tem coisas que não dá certo e a gente precisa entender por que ela está triste, né? E pensar, e se fosse comigo, como que eu ia estar me sentindo? Eu também, talvez iria me sentir triste se eu não tivesse uma roupa quentinha, eu ia estar mal-humorada às vezes, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro. E para finalizar a nossa história de ensino religioso, a prof trouxe uma leitura de leite de uma historinha que é uma fábula bem interessante que vai fazer vocês refletirem também. Vamos lá? A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na cegonha, serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sopa sem menor problema, mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou a raposa, se sentou, lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que outra iria servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa teve uma saída, lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito e muito bem a lição. Quando chegou em casa, faminto, pensava, não posso reclamar da cegonha, ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Quem tinha sido errado primeiro? A raposa. Então, como ela percebeu que ela tinha sido errada, isso mostra uma atitude bonita pela raposa, né? Então, ela se colocou no lugar. Lá ela teve a oportunidade na casa da cegonha de se colocar no lugar da cegonha. Quando a cegonha foi na casa da raposa, ela também não conseguiu se alimentar direito. Por quê? Porque a cegonha tem um bico comprido e fino, já a raposa não. E a raposa não pôde se alimentar também. E isso que a raposa teve no final da história, dela não poder reclamar da cegonha e nem tratar mal a cegonha, foi uma atitude bonita. Ela reconheceu que ela cometeu um erro e ela teria que tentar se desculpar de outra forma, né? Ou pedindo desculpa e se colocando no lugar da raposa. Ali elas tiveram a oportunidade, uma de se colocar no lugar da outra.
Isso se chama empatia. Depois, crianças, que vocês colocarem todos esses valores para praticar a empatia aqui dentro dos coraçõezinhos, vocês podem pintar essa árvore bem bonita, bem colorida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até mais!